Já pensou em Mbappé vestindo a camisa 10 do Santos? Ou o Agüero jogando no Atlético Paranaense? O Gabigol dando assistência pro Lewandowski no Flamengo? Parece tudo coisa de videogame, e é, né? Mas isso poderia acontecer se um dia esses craques mundiais viessem jogar nos times que eles conhecem no Brasil. Então é isso que a gente vai falar hoje. Jogadores aí famosaços, beleza? Craques mesmo, que conhecem times brasileiros ou que pelo menos gostam muito do Brasil. E pra começar a gente pode falar de alguns jogadores da Alemanha que criaram uma relação toda especial com o Brasil quando eles vieram pro país em 2014 para jogar a Copa do Mundo. Vários jogadores alemães lá criaram uma boa simpatia pelo país. Os brasileiros começaram a achar os alemães ali também bastante simpáticos e tal, começaram a gostar deles até o 7-1 pelo menos, né? E foi algo planejado pela Federação Alemã, lá pela Comissão Alemã. Tanto é que o segundo uniforme da Alemanha naquela Copa do Mundo foi rubro-negro e foi realmente inspirado no Flamengo para tentar fazer ali com que os brasileiros adotassem a Alemanha assim, digamos, como segundo time, né, na Copa. Nem todo mundo foi muito fã, por exemplo, o Toni Kroos adora dar uma zoadinha no Brasil de vez em quando, né? Mas outros jogadores como o Schweinsteiger e o Podolski desenvolveram ali um afeto pelo Brasil que deve permanecer até hoje. O Schweinsteiger e o Podolski chegaram a posar com a camisa do Flamengo naquela época, e o Podolski, mais do que isso, parece que virou realmente torcedor do Flamengo, acompanha pelo menos de longe assim o time, né? E chegou a postar no Twitter, por exemplo, uma comemoração do título do Flamengo do Brasileirão 2020, né? Mostrando que conhece o clube e tal, e até usou uma hashtag assim escrito Oita Patamar, né? Outro patamar. Tentou se inteirar ali, né, mano? Tentou assim, fazer parte da nação. Dá pra quebrar essa pro Podolski. E eu espero que você curta o nosso conteúdo tanto quanto o Podolski curte o Flamengo. Então se você puder deixar o like aqui no vídeo, ajuda demais na divulgação desse vídeo e do canal pra mais gente, beleza? Faz toda a diferença, cara. Muito obrigado. Um companheiro aí do Podolski na seleção foi o Boateng, né? Que uma vez perguntaram pra ele quais times ele conhecia do Brasil. E ele citou nominalmente os 4 grandes de São Paulo, né? Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. E também falou do Cruzeiro. Mandou um salve para o seu amigo Rafinha, né, com quem ele jogou no Bayern de Munique. E depois um torcedor veio e falou: ah, e o Flamengo? Você não conhece o Flamengo, não? Aí ele respondeu: não, Flamengo também, Flamengo também. Inclusive ele respondeu em português, né, é louco. E outro cara que jogou com esses brothers aí foi o Thomas Müller, né, que no Mundial de Clubes aí em que o Bayern de Munique venceu a Champions e o Palmeiras tinha vencido a Libertadores, tinha tudo ali pra dar um Bayern contra Palmeiras. E aí perguntaram pro Thomas Müller se ele conhecia o Palmeiras. Ele falou que meio que tipo, conheço assim de nome, né, mas não sei os jogadores, não sei como é que eles estão no Brasileirão, nem nada. E não rolou Palmeiras e Bayern, porque o Palmeiras caiu pro Tigres. Antes disso, em outra entrevista, ele já tinha sido perguntado que times ele conhecia no Brasil. Disse que conhecia vários, né, mas os primeiros que vieram na mente ali foram Grêmio, São Paulo e Santos. Outro alemão que tem carinho pelo Brasil é o Marco Reus, que no Instagram, por exemplo, o arroba dele lá é Marcinho. Marcinho de Marco no diminutivo português. Por justamente a gente ter muitos jogadores assim com diminutivo, né? E ele ser fã de jogadores como Ronaldinho, por exemplo. Marcinho era pra lembrar um pouco de Ronaldinho ou dos jogadores que sempre chamamos no diminutivo. Ele é fã demais de jogadores brasileiros. Quem falou isso foi o Dante, né? Que jogou com o Marco Reus lá no Borussia Mönchengladbach. Um cara que atualmente joga com o Marco Reus e foi perguntado se conhecia times brasileiros é o Haaland. E ele disse que por ter jogado com brasileiros tanto na Noruega quanto no RB Salzburg, ele conhecia sim. E ele falou em Santos, São Paulo, Corinthians, não citou o Palmeiras e aí disse Fluminense. Amigo. O Haaland é norueguês, atualmente joga no Borussia Dortmund da Alemanha, mas ele nasceu em Leeds, na Inglaterra, e é torcedor ali, tanto do Leeds quanto do Manchester City. E um jogador que acaba de sair do Manchester City aí foi o Kun Agüero, né, um dos maiores ídolos da história do clube, que uma vez perguntaram pra ele onde é que ele queria jogar no Brasil, né, onde é que ele jogaria. E ele respondeu de forma um pouco surpreendente: Atlético Paranaense. Mas meio que aí a resposta não foi espontânea, porque perguntaram, ele não sabia o que dizer e o Fernandinho tava por perto. Aí ele falou: Fernandinho, qual time eu jogo? Aí o Fernandinho, como já jogou no Atlético, pelo jeito tem um carinho pelo time, né, falou: Atlético Paranaense. Aí o Agüero falou, tipo, esse aí. E aí foi, né? Já pensou Agüero e Fernandinho juntos jogando o Campeonato Paranaense? Hat-trick do Agüero contra o Cianorte. Saindo do City pro United, do outro lado de Manchester, também tem jogadores que conhecem aí times brasileiros. É o caso, por exemplo, do Bruno Fernandes, que ele pegou um dia e postou que estava assistindo o jogo entre Internacional de Porto Alegre e Palmeiras, exatamente. E o Bruno Fernandes ainda aproveitou para tietar o Edenilson, né, e dizendo ali com palavras muito poéticas, assim, com a sabedoria de um pensador, disse sobre o Edenilson: ele é mas isso não foi completamente do nada, né? É porque o Edenilson já jogou junto com o Bruno Fernandes na Udinese, então eles se conhecem de lá. Parceiro do Bruno Fernandes no United é o Pogba. E o Pogba, uma vez na base do Manchester United, né, chegou a atuar com um brasileiro chamado Gladstone. E esse rapaz disse que o Pogba aí é muito fã da cultura brasileira, curte samba. E numa vez, dando uma entrevista pra ESPN, chegou até a arriscar um português. E o cara manda bem, velho. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, beleza? Tudo bom? Africano?
Guarana. Tá falando português, Pogba? Pouco. Outra história que conta é o camarada Pedro Marlon, né, que na época jogava ali na base do Palmeiras e chegou a conhecer o Pogba quando o Pogba jogava na Juventus. Ele disse que o Pogba já chegou falando português e dizendo que adorava feijoada, né? Aí o Pedro Marlon pegou e entregou uma camisa do Palmeiras pro Pogba de presente e o Pogba falou: "Sim, Palmeiras, eu conheço o time verde." E depois o Pogba também afirmou, segundo esse Pedro Marlon, né, que ele conhecia Corinthians, Flamengo, Inter e Grêmio. E nessa de gostar da cultura brasileira, mas sem necessariamente dizer qual time torce, ou acompanha, ou gosta, ou conhece, né, tá o Van Dijk. O goleirão brasileiro Luciano da Silva, que atuou com o Van Dijk no Groningen da Holanda, disse que o zagueiro holandês gosta muito de feijoada e, pasmem, costuma ouvir música brasileira. Gosta de ouvir pagode, Ivete Sangalo e chiclete com banana. E outros dos seus companheiros de Liverpool também sentem o mesmo, como o Salah, que disse que se sente um pouco brasileiro, e do Mané, que já contou que fugia da escola pra ver o Ronaldinho Gaúcho jogar no Barcelona, e que também antes do Mundial de Clubes, em que tinha a chance do Liverpool enfrentar o Flamengo, né, ele acabou dizendo que conhecia o Flamengo e que era um time muito bom. Aliás, tanto o Mané quanto o Salah, o Van Dijk, todo o elenco do Liverpool ali enfrentaram o Flamengo no Mundial de Clubes, então certamente pelo menos sabem que o Flamengo existe, né. Outro ex-Liverpool que se declarou muito fã do Ronaldinho foi o Sterling, né. Uma vez ele chegou a afirmar que ele assistiu tipo todos os vídeos que tinha sobre o Ronaldinho no YouTube. Ele não chegou a falar do Grêmio, né, o Sterling, mas se ele assistiu tudo que tem do Ronaldinho, certamente ele deve ter assistido, por exemplo, aquele drible desconcertante que o Ronaldinho deu uma vez no Dunga, né, e é Grêmio contra Inter. E voltando ali no Pogba, um grande parceiro do Pogba é o Lukaku, e o Lukaku, cara, ele tem uma grande admiração também por jogadores brasileiros, e não só isso, o Lukaku gosta de guaraná, arroz e feijão e fala português, ele é poliglota, né, acho que ele fala cerca de 8 idiomas, ele consegue ter algum grau de fluência, e uma vez ele chegou até a conversar com o Adriano Imperador numa live no Instagram, falando em português, né? Vamos a assinar junto, tá bem? E ele é muito fã do Adriano por causa dos tempos do Imperador na Inter de Milão. Aliás, são jogadores aí, talvez o Lukaku seja o jogador mais parecido com o que o Adriano foi, né? Outro que contou aí conhecer times brasileiros foi o rei do carisma, o Kanté, que deu uma entrevista uma vez para um canal brasileiro chamado Pilhado, e o Kanté disse então que conhece Santos e Corinthians, né? Em outra entrevista para esse canal, o Hazard também disse que conhece o Santos, também citou o Flamengo, mas disse que especialmente ele chegou a assistir jogos do Santos na época que o Neymar jogava lá, né? E ele disse que se fosse para escolher um time no Brasil, seria o Santos. Hazard que chegou pro Real Madrid depois da saída do Cristiano Ronaldo, né? E o Cristiano uma vez deu uma entrevista em 2015 ainda pelo Real Madrid, dizendo que ele conhecia Flamengo e Corinthians e que tranquilamente vestiria a camisa de qualquer um dos dois clubes. Aí em 2018 perguntaram de novo pra ele sobre times brasileiros e dessa vez ele respondeu Flamengo e Grêmio, né? O que faz sentido porque ele tinha enfrentado o Grêmio no Mundial de Clubes em 2017, então provavelmente na memória dele tava fresco ali o nome do Grêmio. Também da Juventus, o Paulo Dybala é argentino e quando ele era moleque ele disse que assistia a Libertadores, e a Libertadores obviamente sempre tem times brasileiros participando, então quando perguntaram pra ele de times brasileiros que ele conhecia, ele mencionou como os grandes, segundo ele, né, Santos, São Paulo, Grêmio e Fluminense, e ainda disse que ele tem uma camisa do Santos, tem uma camisa do Grêmio que ele ganhou de um amigo e também tem uma camisa do Rogério Ceni no São Paulo, maneiro, né? E por falar em jogador da Juventus, o Buffon disse que os filhos dele são torcedores do Fluminense, exatamente. Eu tenho 2 filhos que torcem pro Fluminense porque eles venceram o campeonato. Qual o título do Fluminense que ele tá se referindo, eu não sei. Mas se eu tiver que dizer o nome de um clube, não sei porquê, me vem à cabeça o Flamengo. Não é que eu torça para o Flamengo, mas se me dizem pra falar o nome de um time brasileiro, me vem na cabeça o Flamengo. Buffon vem encerrar a carreira no Mengão, amigo. E se a gente falou de Cristiano agora há pouco, e o Messi, né? Quais times ele conhece? Bom, a gente tem certeza que ele conhece o Santos. Primeiramente porque ele é amigo do Neymar, que jogou no Santos, né? Isso aí tá claro. E também porque ele enfrentou o Santos 2 vezes na carreira. Uma vez no Mundial de Clubes, 4-0 pro Barcelona. E depois num amistoso contra o Santos, 8-0 pro Barcelona. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Só que uma vez ele foi entrevistado por uma revista infantil do Brasil. Tá certo isso? Uma revista infantil entrevistou o Messi? Pra revista Recreio, então, ele disse uma vez que times como São Paulo e Corinthians são times que qualquer jogador adoraria defender. Moral, hein? Moral. E poucos lembram que um dos grandes parceiros da carreira do Messi, o Luizito Soares, jogou no Nacional do Uruguai. Estando lá, ele participou de Libertadores e enfrentou, por exemplo, o Inter de Porto Alegre, né? Mas o time que mexeu com ele foi o Flamengo, porque um dos maiores ídolos da história do Fla, o Andrade, uma vez foi enviado pelo clube como olheiro para dar uma observada num jogo em que o Soares ia jogar, né? Os caras estavam de olho no Soares. Aí um amigo do Soares contou que o Soares ficou sabendo que o Andrade estaria lá pra observá-lo, beleza? E com isso, o Soares ficou nervosaço, não jogou absolutamente nada e o Flamengo perdeu o interesse na contratação do Luizito, que depois iria parar no Groningen da Holanda.
O Mbappé é outro craque mundial que deve conhecer o Santos, claramente, porque uma vez o Pelé mandou uma camisa autografada pro Mbappé, uma camisa do Santos, e o Mbappé inclusive segurou a camisa, tirou foto, botou nas redes sociais, então certamente ele conhece o time, né? E por falar em Santos, um cara que surgiu lá, mas foi virar realmente um monstro no Flamengo, foi o Gabigol. E bizarramente, eu não sei de onde é que eles tiraram isso, mas aconteceu na Flá TV, que é aí o canal do YouTube do Flamengo, né? Eles promoveram um papo entre o Gabigol e o Lewandowski, exatamente, velho. E nesse papo aí, certamente o Lewandowski já deveria saber da existência do Flamengo, porque tava ali, né, no papo e tal. Mas o Gabigol meio que obrigou, né, forçou o Leva a falar que jogaria pelo Flamengo. Word by word, because it's a phrase. Eu vou jogar no Flamengo. Aê. Se vai jogar no Flamengo, eu acho impossível, mas pelo menos ele conhece o Mengão agora, né? Lembrando que muitos desses papos aí, cara, não são assim jogadores espontaneamente falando sobre times brasileiros. Muitas vezes são brasileiros, jornalistas, canais do YouTube e tal, que vão lá e perguntam pro cara, pô, qual time brasileiro você conhece? Aí o cara cita algum, beleza? Tem também o caso do Ibra, que uma vez foi o pessoal do Desimpedidos falar com ele lá e perguntou, pô, Ibra, fala aí um time brasileiro pelo menos, um time. Ele falou, não, se eu falar um só, os outros vão começar a me hatear, então deixa quieto. Se surpreendeu com a lista, quais outros times brasileiros que algum jogador gringo, algum craque mundial aí já comentou sobre, né? Deixa nos comentários aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você puder deixar o like na saída, ajuda muito na divulgação do vídeo aqui e do canal pra mais gente. Nos vemos no próximo vídeo, então. Um grande abraço. Falou!